Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre desafio infinito, né? Aqui nesse volume nós vamos ter aqui a busca de Thanos, né? Que é a busca de Thanos pelo poder, pelas joias do infinito e a formação da manopla. E vamos ter também o confronto com os heróis, com os seres cósmicos, né? Até mesmo com os vilões, ou seja, contra todos. Afinal de contas, todos querem parar Thanos e os seus intentos. Nós temos aqui a capa do Jorge Pérez, temos aqui a lombada, né, que tem as joias do infinito aqui, o título Desafio Infinito em dourado, o roteirista Jim Starlin e os desenhistas Jorge Pérez e Ron Lim, e mais outra vez aqui está o desenho de Thanos com a manopla na mão. Na contracapa nós temos aqui também esse belo desenho do Thanos, e vamos então para o interior do quadrinho, né? A manopla, desenho muito bonito. Aqui as pessoas que participaram, né, do quadrinho. E vamos lá, para a primeira história, que é Thanos em busca do poder, onde ele está aqui diante do poço do infinito, onde ele começa então a ter em mente que para que ele possa agradar a morte, né, já que ele é apaixonado pela morte, ele ama a morte, para conseguir agradar a morte, ele quer destruir a metade do universo, causar esse equilíbrio, né? Mas para isso ele percebe então que existe um poder que ele precisa ter, que são as joias, né? Então ele parte em busca, né, dessas joias. Ele vai começar a confrontar todos os detentores, os guardiões destas joias, né? E ele aqui começa a enfrentar o primeiro aqui, né? O primeiro deles, e ele vai conseguindo, ele vai conquistando com a sua força, mas principalmente com a sua inteligência, né, com a sua astúcia, ele vai conseguindo as joias uma a uma. E de acordo com que ele vai conseguindo as joias, logicamente ele vai se tornando mais poderoso, e mesmo ainda não sabendo usar totalmente as joias, mas ele vai descobrindo, né, a forma de utilizar essas joias e com elas e com a sua força de vontade, né, porque ele percebe que é preciso ter força de vontade para possuir as joias. Ele vai enfrentando os seus adversários. Está aqui um adversário bem difícil que ele enfrentou, que era o campeão. Foi uma luta bem longa aqui, bem árdua para ele, mas que ele no final ele consegue vencer e pegar a joia também, né? Está aqui o jardineiro também, um dos detentores. Aqui ele já está mais poderoso, né? Ele já está sabendo usar melhor as outras joias. E ele vai então derrotando um a um os seus oponentes, os detentores dessas joias. Eu estou passando um pouco rápido aqui, pessoal, porque o quadrinho é muito grande, né? E senão o vídeo ele vai ficar longo demais. Mas caso vocês queiram olhar melhor a arte, é só dar um pause aí. Nós temos aqui nesse primeiro momento, como eu disse, a arte do Ron Lim, tá? Essa primeira saga que é Thanos em busca pelo poder, a arte é do Ron Lim. Tudo que vocês estão vendo até o momento aqui é o Ron Lim que está desenhando, com os roteiros do Jim Starlin. E aí Thanos continua, né, o seu confronto com todos os seus adversários, até que ele consegue as 6 joias, né? Ele consegue juntar todas as 6. Tá aqui o colecionador. Não, esse aqui é o grão-mestre, né? É o irmão do colecionador. E ele consegue juntar todas as joias e formar a sua manopla. E quando ele volta, né, aqui ele consegue, ele declara: o universo pertence a mim. Ele já está com todas as joias. E aqui nessas páginas seguintes nós vamos ver então a explicação sobre cada joia, né, de como cada joia funciona. O Jim Starlin nos deu esse presente de nos explicar o funcionamento de cada joia, né? E aqui é o momento que Thanos começa a aprender sobre cada uma delas e começa a ter total domínio sobre cada joia. Ele volta então se mostrando extremamente poderoso para a morte, que o ignora mais uma vez, né? A morte por horas aparece em forma de caveira, né? Um esqueleto, um ser cadavérico, e outras horas nessa forma dessa mulher linda aqui por quem Thanos se apaixonou. Termina a primeira fase, que é Thanos em busca pelo poder, termina como começou, ele diante do poço do infinito, tendo a ideia então de destruir, aniquilar a metade do universo.
E aqui já começa a saga Desafio Infinito, desenhado então pelo Jorge Pérez, né? Tudo daqui para frente agora vai ser desenhado pelo Jorge Pérez. E nós estamos vendo Thanos aqui já com aliados, né? Mephisto, por exemplo, que é um demônio, ele percebe como Thanos está poderoso, ele vai atrás de Thanos e se alia a ele, né? Logicamente que não é um ser confiável, mas ele está ali na sua astúcia tentando enganar Thanos, que obviamente agora então com as joias, né? Ele dificilmente vai se deixar enganar. E aqui tem um momento em que o surfista prateado cai na casa do Doutor Estranho. No filme vocês lembram que quem cai lá na casa dele é o Banner, né? O Hulk. Mas aqui é o surfista prateado que cai avisando que Thanos está chegando, né? Tá aqui, ó, que ele fala: Thanos está chegando, aqui nesse quadrinho. Então começa toda uma movimentação, né? Aqui na Terra, dos heróis todos, enquanto Thanos se movimenta lá, os heróis começam a se movimentar aqui. E Thanos ele vai aperfeiçoando seu poder, vai amadurecendo as suas ideias, enquanto os heróis vão se formando também, e as alianças vão se formando, as pessoas começam a perceber que algo está errado no cosmos, no universo, que existe uma força desequilibrando tudo, e começam então a se unir. Essa aqui, que vocês estão vendo, nessa forma aqui, é a nebulosa, né? Sim, a mesma nebulosa de lá do cinema, com aquela forma meio robótica, né? Meio ciborgue, assim. Mas aqui não, aqui ela é de carne e osso e ela está bem maltratada por Thanos, que a castiga muito, né? Ele a torturou demais, tanto mentalmente, espiritualmente e fisicamente, a ponto dela chegar a estar dessa forma aqui. Essa aqui é uma fortaleza que Thanos cria, né? No espaço sideral, e dali ele vai comandar todas as suas ações contra todo o universo, contra todo o cosmos. Nesse momento aqui, nós vamos ter o momento em que Thanos ele vai estalar os dedos, né? Olha, ele levanta as mãos, ele levanta a mão, quer dizer, e ele então faz o snap, o estalar de dedos. E é nesse momento aqui, na página seguinte, já as pessoas, né, começam a desaparecer. Elas somem, simplesmente deixam de existir. A metade de todo o universo, em todo lugar, desaparece. Muitos ficam, né? Você vê que boa parte dos Vingadores está aqui, ficou. Então, agora, mais do que nunca, né, o Surfista Prateado e o Doutor Estranho entendem que eles precisam reunir forças, não sabendo nem como começar, nem como chegar até Thanos, mas começam então a criar alianças e a reunir forças para tentar impedir, né, que Thanos continue com seus planos, né? Nós estamos vendo aqui até os vilões, né, vão se aliar aos heróis. Nós vamos ver todos aqui, os seres cósmicos, os deuses, né? Até Asgard, né? Ela vai tentar parar Thanos, mas Asgard, aqui ó, você vê Odin, ele vai com seu conselho, né, com os deuses lá, e só que eles ficam presos lá em Asgard porque Thanos, na sua astúcia, já criou um plano, né, para que eles fiquem presos lá e eles não consigam sair. Já é uma força a menos de combate contra Thanos. Aqui nós estamos vendo o Adam Warlock. Ele chega, então ele que vai ser, né, todo cabeça, ele que vai ser a mente por trás de toda a frente de combate contra Thanos, né? Ele que vai ser aquele que vai encabeçar os rebeldes, digamos assim. Aí nós estamos vendo o Galactus, né? Todos vão se unir da sua maneira e da forma que podem contra Thanos. Aqui nós estamos vendo o Odin percebendo que não tem como sair de Asgard, né, para confrontar o Thanos. Quando eles partem lá para a fortaleza de Thanos, né, que está lá no espaço, preparativos para a guerra, o título dessa história, nem todos os heróis eles vão conseguir chegar até lá, né? São poucos que vão conseguir. O Doutor Estranho e o Adam eles conseguem levar poucos heróis lá.
Mas aqueles que conseguem vão tentar, então, fazer essa força de combate e vão tentar destruir Thanos, o que vai se mostrar totalmente ineficiente, né? As alianças são um pouco frágeis, né? Já que são heróis, vilões, uns não confiam nos outros, né? Mas eles vão a si mesmo. E aqui vocês estão vendo que até os seres cósmicos, todos eles, o Tribunal Vivo, né? Galactus, o amor, o ódio, né? O Cronos, né? O Vigia está ali, mas ele não vai enfrentar, ele vai simplesmente ficar observando, como é o que ele sempre faz. Mas todos os seres cósmicos possíveis estão aqui, né? Até os celestiais. Todos se unindo contra Thanos. Quando o confronto acontece, né? Vocês vão ver aqui para frente, os confrontos eles vão acontecer, ele vai acontecer. E temos um diálogo bem interessante aqui do Wolverine com o Hulk, você lembra que eles se odeiam, né? Eles não se dão bem, mas aqui eles acabam tendo um diálogo bem bacana aqui e acabam tendo que se unir nesse propósito único aí, que é destruir e derrotar Thanos. E então os heróis eles vão, né? Eles vão até a fortaleza de Thanos, eles conseguem chegar lá através da magia do Doutor Estranho, tá aqui, ó, eles chegando, né? Heróis e outros seres, esse aqui é o Drax, né? Que a gente vê lá no cinema, um idiota, um bobão, mas aqui é um ser bem mais sério, com um propósito sério, né? Extremamente poderoso também. E eles chegam para enfrentar Thanos, né? Que está lá na sua fortaleza. E o confronto então começa. Obviamente que eles não conseguem, né? Thanos estala os dedos, Thanos ele segura o martelo de Thor com um dedo só. Ou seja, Thanos está extremamente poderoso a ponto de nenhum deles conseguir derrotá-lo, né? Em determinado momento ele tira a manopla e fala que ele pode enfrentar todos os heróis sem a manopla. E ele realmente consegue, por um tempo, ele consegue isso, né, de enfrentar todos eles sem a manopla. Mas em determinado momento ele quase perde a manopla. Então ele fala que ele vai parar de brincar e começar a fazer as coisas a sério. E, e é nesse momento, né, que o Adam, o Arlok, o surfista prateado, eles têm um plano, né, que eles tentam ver um momento em que o Thanos está distraído para tentar tirar a manopla dele. Isso aconteceu, se vocês lembram, com o Homem-Aranha lá no cinema, né? Eles tentaram tirar a manopla de Thanos, tentando achar um momento que ele tivesse distraído para puxar a manopla. Aí teve todos aqueles métodos de magia, né, do Doutor Estranho, tentando conter o Thanos. Lá no cinema eles deram muito mais trabalho ao Thanos do que aqui, né? Aqui o Thanos estava muito mais soberano, muito mais poderoso do que no cinema. Acredito até porque se Thanos estivesse com todo o poder que ele tem aqui nos quadrinhos, os heróis realmente não teriam como vencer como venceram lá, né? Esse é o momento, olha, que ele está enfrentando o Capitão América, foi o último que restou vivo de todos eles, né? E é o momento em que o Adam dá ordem ao surfista, é o momento que Thanos estaria distraído, e que ele vai dar um soco e matar o Capitão América. É o momento em que o surfista chega para tentar tirar a manopla da mão do Thanos, mas ele erra o movimento, é atingido por um soco do Capitão América, mas ele dá um tabefe no Capitão América e acaba matando o Capitão América com um tabefe só. E então ele percebe que existe um Warlock, o surfista lá, e eles, no momento que ele vai tentar, né, se voltar contra ele, chegam os seres cósmicos todos, né? Thanos, os celestiais, o ódio, né? O amor, todos eles estão aqui, né? E eles então começam a enfrentar o Thanos. Esse vai ser o confronto mais incrível de todos, é o confronto de maior poder de todos, onde as pessoas que estão ali têm até que fugir de perto, porque se ficassem perto seriam todos mortos. Obviamente que Thanos ele tem uma certa dificuldade em enfrentar os seres cósmicos, porque eles são extremamente poderosos, mas com as joias na mão, né, ele se torna realmente indestrutível, invencível. Isso tudo por conta da morte. Você vê que a morte está aqui presente, e tudo isso ele faz por conta do amor que ele sente pela morte.
Ele então ele aprisiona, né, todos os seres cósmicos, coloca eles em estado de animação suspensa, né? Eles estão aqui suspensos, tá vendo, como status, todos sob o poder e o controle de Thanos. E o último que vai enfrentar ele, o último ser cósmico, é a eternidade, né? A própria eternidade. E ele vai, então, em confronto contra ela, e a explosão cósmica é tão grande que ninguém pode olhar, e no final, quando você vira a página, o vencedor desse confronto gigantesco é Thanos, né? Thanos, então, se transforma em um ser transcendente, um deus, e ele abandona o seu corpo, já que ele diz que ele não precisa de um corpo mortal, um corpo de carne e osso, e então ele vai nessa forma aqui transcendental, né, como se fosse um espírito, um espectro, e começa a falar e deixa o seu corpo inanimado lá naquela fortaleza dele. Enquanto isso, a nebulosa, que está aqui, começa a se movimentar lentamente em direção ao corpo inanimado de Thanos e rouba a manopla. O impensado acontece. Tantos heróis, tantos seres poderosos tentaram tirar a manopla de Thanos, e quem tira a manopla é a moribunda da filha dele, a Nebulosa, né? E ela então tem a manopla na mão e ela volta, né, a, a ser a Nebulosa, né, como ela era antes, né? Volta ao seu vigor. Então expulsa Thanos de sua fortaleza, coloca Thanos no espaço de forma inanimada, mas Thanos é resgatado pelo Doutor Estranho, né? E ele vai parar lá na mansão do Doutor Estranho. E nós temos aqui uma cena inusitada, que é Thanos sentado numa poltrona verde. Veja só, que interessante. Thanos, um dos seres mais poderosos do universo, sentado numa poltrona verde na casa do Doutor Estranho, discutindo como eles vão tirar a manopla das mãos da Nebulosa. Que todos percebem que se tornou um perigo ainda maior do que Thanos, já que Thanos ele tinha uma força mental, ele tinha um plano, ele tinha uma mente capaz de controlar as joias, enquanto a Nebulosa ela não tinha esse poder mental todo, ela não tinha essa força mental, essa força de espírito todo que Thanos tinha. Então ela se torna um poder ainda pior. Aqui nós temos uma conversa clássica entre Thanos e Warlock, onde o Warlock confronta Thanos e coloca para ele que ele perdeu a manopla porque ele mesmo permitiu isso, porque ele sabe que no fundo ele não é digno de possuir esse poder todo. Então Thanos, o Warlock fala que Thanos se auto-sabotou. E Thanos então reconhece isso, né, apesar de não expressar, mas ele reconhece isso, e é um diálogo muito bacana, muito interessante aqui. Então, com os heróis que restam, né, com aqueles que não foram mortos, né, por Thanos, eles vão tentar então tirar a manopla das mãos da Nebulosa, que se mostra também totalmente ineficiente. Ó, todos eles são presos aqui por ela, a força do pensamento dela, já que ela está extremamente poderosa. E chegam os quatro, né, aqui, que são a última força de resistência. Por isso que tem aqui confronto final, o título, que é Thanos, Doutor Estranho, Warlock e Surfista Prateado, que vão tentar tirar a manopla das mãos da Nebulosa. Esse confronto é bem interessante, né? Ela prende Thanos logo de cara, porque para ela é o mais perigoso. E eles vão tentando ali, né? Vão tentando, da maneira deles, tirar a manopla dela, só que ela deseja, ela deseja que tudo volte ao normal, né? E esse desejo aqui, ó, que tudo volte ao normal, menos a manopla na mão dela, como era 2 horas atrás. O que acontece? Ela faz todo mundo voltar, né? Todos aqueles que morreram voltam, né? Todos que tinham desaparecido, ou seja, todas as pessoas do universo, a metade do universo que teria desaparecido volta, e todos aqueles que Thanos matou naqueles confrontos, aqueles heróis, todos voltam. Inclusive, ó, Capitão América ressurge, todos estão de volta. E Thanos aparece rindo aqui, né? Ele aparece rindo e, e debochando dela, porque ele fala que ela diz que tudo volte ao normal como era 2 horas atrás, só que 2 horas atrás ela era uma moribunda, e ela volta a ser uma moribunda. Então Thanos caminha em direção a ela,
para pegar a manopla de volta. Só que aí, como ela está com a manopla na mão, e como ele mesmo diz aqui, que os desejos, é só pensar que o desejo se realiza, ela então deseja ter vigor novamente, é o que ela faz. Ou seja, ninguém consegue tirar a manopla da mão dela. Só que aí, como tudo voltou ao normal, também os seres cósmicos estão de volta. Né? E eles então vão confrontar a nebulosa da mesma forma que tentaram confrontar o Thanos lá. E começa toda aquela batalha novamente, né? Uma batalha extremamente poderosa entre a nebulosa e os seres cósmicos. Ela não tem a mesma força, né, espiritual que o Thanos tem, mas ela, por conta de estar com a manopla na mão, ela vai conseguir derrotar todos esses seres cósmicos aqui. E é o que acontece, né? Ela derrota ao jeito dela, ela consegue derrotar tudo. Todos. E, tá vendo? Ela transforma todos eles em seres de, de pedra, o mesmo material da fortaleza que Thanos tinha feito. Ela agora se declara a onipotente nebulosa. Ou seja, agora, né, ficou mais difícil, mas os heróis voltam, né? Aqueles heróis que tinham sido mortos, né, que, que estavam tentando matar o Thanos, eles voltam, né? Eles voltam à vida, estão todos lá e eles voltam para confrontá-lo. E tá aqui, por fim, quem acaba conseguindo nessa luta toda, né, nessa luta de tentar conseguir a manopla, quem fica com a manopla é o Adam Warlock. Ele então começa a restaurar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar, né? E no final aqui nós temos o final como foi lá no primeiro filme, né? Eles encontram a roupa do Thanos num espantalho, numa plantação, e Thanos está lá numa fortaleza, numa casa, e termina com ele sentado aqui, rindo. Afinal de contas, no fim ele conseguiu todo o seu intento, porque o mundo jamais será o mesmo depois disso aqui. Eu contei a história de uma forma rápida, como eu disse, é um quadrinho longo, né? E só vocês lendo para vocês verem realmente os detalhes de tudo, né? É uma história realmente envolvente, cheia de reviravoltas, uma história muito melhor do que aquela que foi para o cinema. E espero que, se vocês tiverem a oportunidade de ler ou adquirir Desafio Infinito, que é o primeiro volume dessa trilogia, né? Nós temos as outras, Guerra Infinita, né? A Cruzada Infinita. Mas esse, com certeza, dos três, é o melhor de todos, né? O Desafio Infinito. E esse foi o quadrinho por dentro de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.